Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Eu não sei como que vocês acham mais interessante a gente tocar. Se vocês acham interessante que eu fale um pouquinho das nossas expectativas aqui para esse ano que vem, ou se vocês querem fazer perguntas, enfim, acho que fico super aberta aqui ao que vocês acharem melhor. Eu tenho uma apresentação também, então enfim, a gente pode fazer do jeito que vocês acharem melhor. Pode começar a apresentação e no finalzinho aí a gente abre para algumas perguntas, pode ser? Pode ser. Então eu vou até compartilhar com vocês aqui. Então fica até melhor que a gente faz aqui uma apresentação mesmo. Tem tanta coisa maravilha. Aqui. Eu tô vendo, nem todo mundo quis abrir a câmera para falar com a gente, tudo bem, né? Tudo bem, imagina, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Peraí, deixa eu só achar minha apresentação, que tem tanta coisa perto aqui. E Marcelo mandou um abraço aí para Rosália. E como é que tá? Tá muito quente aí? Aqui tá caindo o mundo aqui em São Paulo, viu? Tá chovendo demais, né? Não, aqui é quente. Nossa, hoje resolveu. Né? É que hoje tava muito quente em São Paulo também. Aí começou essa chuva, tá tudo preto aqui. Já São Paulo. Às vezes que é complicado. 4 temperaturas ao mesmo tempo, né? Exatamente. Ó, achei aqui. Bom, vamos lá. Vou passar aqui para vocês. Vocês estão vendo direitinho? Sim. Tá bom, vamos lá. Bom, vou começar aqui então. E vocês, enfim, vocês fiquem à vontade se vocês quiserem me interromper, se tiver alguma coisa que não estiver clara, tá? Que a gente pode ir, enfim, eu posso ir cobrindo aqui as dúvidas. Bom, começando pelo cenário internacional, então, né, que a gente sempre esquece, eu acho que aqui no Brasil a gente sempre viveu tão quase isolado do resto aqui do mundo, né? Um país tão grande que às vezes a gente esquece que a gente está que a gente faz parte da economia global e que tudo que acontece no mundo mexe bastante com os nossos mercados, enfim, com os nossos investimentos, com a economia e tudo que acontece aqui, principalmente num ano como esse, né? Que é um ano pandêmico. Então, o que a gente está vendo na economia global? A gente está vendo a economia global se recuperar gradualmente, né? Então, isso graças a uma série de fatores. O primeiro deles, e assim, sem ordem de importância, né? Então, um deles é o avanço da tecnologia. Então, a gente tem visto que diversas tendências que já estavam acontecendo antes do começo dessa pandemia, elas só se fortaleceram, né, nesse momento. Então, a gente teve, por exemplo, se a gente olha para líderes de mercado, né, às vezes a gente não está falando nem do setor de tecnologia. Se a gente olha até para as empresas que chamam de Big Tech, né, se a gente olhar lá para a Amazon, se a gente olhar para o Facebook, para o Google, a gente não está nem falando de empresas de tecnologia, a gente está falando de empresas de comunicação, empresa de logística e armazenamento, né, de varejo, basicamente. Então, a gente não está falando, eu acho que assim, as empresas que conseguiram dar esse salto de tecnologia, elas já estavam se saindo melhor e com essa pandemia elas basicamente abraçaram tudo aí e aumentaram ainda mais a sua participação na economia. E toda essa tecnologia, esse avanço tecnológico também foi uma das ferramentas, né, um dos drivers, dos motores para a saída dessa crise. A segunda, que foi muito importante, né, que eu diria que foi a principal, foram os estímulos fiscais e monetários, né, sem precedentes de governos ao redor do mundo. Então, o que aconteceu? Diferente das crises, enfim, de crises passadas que a gente teve, né, principalmente se a gente comparar aí com a crise de 2008, que foi uma crise totalmente com raízes totalmente financeiras, né? Então foi uma crise que começou no coração do mercado financeiro americano, daí ela contaminou a economia real, né? Então ela veio do financeiro para a economia real. E aí depois disso, depois de que já tinha havido muito caos, né, começou-se a se discutir se o governo interferiria ou não. E aí teve toda uma discussão de risco moral, né, então, será que você interfere? Será que vale a pena você interferir se você não vai criar um risco moral para essas empresas? Porque você tinha culpados claros, você tinha aqueles para quem apontar o dedo, né, você tinha ali as empresas, as instituições financeiras que estavam ultra alavancadas, você tinha as famílias alavancadas, enfim, você tinha culpados claros, né? Já agora, nessa pandemia, não tinha culpado, não é culpa de ninguém, né? O mundo foi assolado por essa pandemia e a solução encontrada por países, por governos ao redor do mundo foi justamente implementar medidas de isolamento social.
né, lockdowns e outras medidas de isolamento. E como consequência disso, a gente teve um baque muito grande na atividade econômica. Né? Então, essa resposta totalmente sem precedentes, ela tem muito raiz no fato de que não é culpa de ninguém. Então, assim, eu diria que é quase pela primeira vez na história, a gente teve quase que um consenso de que se existe uma hora para gastar, essa hora é agora. Então, todos os governos, né, saíram gastando, né, ao redor do mundo. Tem até um gráfico aqui que eu coloquei no final da apresentação, depois esse aqui, que é a resposta fiscal dos países. Né? Então, olha o tamanho do dinheiro, assim, da resposta dos países. E aqui está dividido por onde foi esse dinheiro, né? Para ajudar famílias, para o setor de saúde, investimentos, para ajudar empresas, emprego. Então, assim, o mundo todo saiu gastando muito dinheiro. E como vocês podem ver, o Brasil, ele não está aqui no fim da fila, ele está no começo da fila, como um dos países que mais gastou e mais gastou com transferências a famílias, né? Então, a gente teve realmente essa resposta sem precedentes que ajudou bastante essa volta. E aí tem o último fator que é basicamente da natureza humana, né, social, que em algum momento as pessoas veem que é preciso tocar a vida, né? Então a gente já está vendo a reação de algumas pessoas, né, em países como na Alemanha e na França, onde foi agora anunciadas novas medidas de lockdown, o que eles estão chamando de lockdown light, né? Algumas coisas ficam abertas, escritórios, escolas, mas você só pode sair de casa por um certo período. Então, assim, as pessoas estão demonstrando bastante insatisfação, né, as populações com medidas como essas. Então, como a gente pode ver aqui, esse gráfico aqui ele mostra o PMI, que é um indicador antecedente, né? Ele é um indicador que é o índice de gerência de compras, que ele basicamente ele mostra aí o que as empresas é um indicador qualitativo, né? Eles perguntam para as empresas: sua situação está melhor do que o mês passado ou pior, com base no que você está recebendo de pedidos. E aí eles respondem: é bom esse indicador porque ele é mensal, né? Então ele dá um flavor muito bom, assim, ele dá um cheiro muito bom, né, do que está acontecendo. Então, como vocês podem ver, tem uma recuperação em V, é isso que a gente chama de recuperação em V na economia. Bom, e aí, obviamente, tem toda a preocupação ainda com a segunda onda do Covid. Dá para ver por esse gráfico que a segunda onda está sendo muito mais acentuada do que a primeira onda, né? Então, eu até fiquei um tempo tentando procurar a primeira onda aqui, porque ela tinha sumido pela magnitude da segunda. Mas como vocês podem ver, o que também tem é o fato de que o número de mortes está bem mais contido, né? Então, olha a diferença do número de mortes e o número de contágio aqui, e olha o número de mortes aqui, o número de contágio aqui. Né? Então, isso é também, assim, a gente só vai saber exatamente por que isso está acontecendo daqui a algum tempo, quando a gente tiver mais informações, né, informações mais concretas sobre tudo isso, mas tem alguns indícios, né, de que isso teria a ver com, primeiro, a melhora do protocolo médico. Então, os hospitais sabem muito mais sobre essa doença hoje do que se sabia há meses atrás, né? O próprio protocolo social, então o uso de máscaras, as pessoas saberem que pequenas coisas como usar a máscara e lavar as mãos, isso, né, faz a diferença. A gente tem também o fato de que a população que está sendo contaminada majoritariamente é a população mais nova e que tem menos riscos, né, a essa doença. Então, e também está se estudando em diversos países, nos Estados Unidos e Europa, de que pode ser uma versão mais contagiosa, mas menos letal, né, da doença. Então, que o vírus pode, inclusive, ter já ter evoluído. Né, que a gente pode estar tratando aí de uma versão 2, né, do Covid-19. Bom, e o que diante disso tudo, né, a gente tem um mundo com o quê? Com bastante liquidez, né? Então, aquilo que eu falei, que os países responderam rápido, com ajuda sem precedentes, eles também reduziram muito a taxa de juros, né? Então, assim, chovendo dinheiro no mundo. Então, todos os países, a gente vai acabar o ano com 20% do PIB global de novo dinheiro no mundo. Novo dinheiro, tanto fiscal, quanto monetário, quanto creditício. Então, todos os países estão voltados a isso, gastar, gastar e gastar. Precisa gastar, né? Porque a gente está saindo de uma crise que ela também tem, uma das características é muita incerteza dos próprios consumidores, né? Se você não sabe o que vai acontecer, você não vai consumir. Você não sabe se pode vir uma nova onda e que você pode ser demitido, por exemplo, nos Estados Unidos, que o mercado de trabalho é muito flexível, você não gasta. Então, os governos fazendo de tudo para que as pessoas gastem e a economia siga.
E aí a gente tem, obviamente, as eleições americanas, né, que são mais um pontinho ali de volatilidade nesse cenário internacional. A gente vê volatilidade, mas a gente não vê mudanças estruturais do resultado dessas eleições. Bom, agora as eleições já estão na terça-feira que vem, são as eleições, né? Não sabemos se vai ter um resultado tão claro assim ou não. Essa é uma das maiores incertezas dessa eleição, porque se for uma vitória do Biden, né, de Joe Biden, que é o candidato democrata, ele vencer o Trump, né, o atual presidente, por uma diferença pequena, o Trump já deixou muito claro que vai recorrer. Né? E a partir do momento que ele recorre, isso a gente não sabe quanto tempo isso demora, para quais cortes vão, se vai para a corte, né, na Supreme Court, onde os republicanos têm maioria, quanto tempo isso pode demorar, né? Já pode demorar até meses, né? Então, isso pode ser uma fonte de incerteza. Eu acho que hoje os mercados veem até isso como mais incerteza do que uma vitória do Biden ou uma vitória dos democratas no Senado. E, de qualquer maneira, quando a gente olha para o Brasil, qual que é o impacto direto, né? O impacto direto não tem um grande impacto direto para o Brasil, assim, não, exatamente isso, né? A gente tem algumas políticas que, sobre um ou outro candidato, vão ser diferentes, né? Mas a relação do Brasil e Estados Unidos é de longa data, né? Não se a gente pensar bem mesmo, ela não chegou a mudar estruturalmente sobre nenhum presidente. Então, os últimos presidentes, assim, mantiveram relações bem parecidas, nem mais próximas, nem menos próximas. Então, por mais que haja essa afinidade entre o presidente Bolsonaro e o presidente Trump, né, mais ideológica, isso não se concretizou em nada muito novo, né? Então, a semana passada mesmo, o Trump, ele anunciou aí o aumento a redução da cota de importação de aço do Brasil para os Estados Unidos. Então, assim, o Trump é um candidato, é um presidente, né, um político que ele tem um discurso muito, muito protecionista. Então, no fundo, ele vai proteger a sua indústria doméstica, e o Brasil é um exportador de produtos que os Estados Unidos produzem, né? Produtos agropecuários. Então, a gente tem esse ponto de conflito, né? Então, nada de muito concreto mudou, e ao passo que o Biden, né, ele tem um discurso, acho que uma das áreas que mais, assim, poderia mudar na pauta de meio ambiente, que o Biden, uma das principais bandeiras do governo, né, do democrata, principalmente do Biden, o setor, a área de meio ambiente, que o Brasil tem uma retórica, né? Eu não digo nem o que se faz, eu acho que é mais uma retórica que ele traz aí para o público internacional, que é contrária ao que defende o Biden. Então, mas o Biden também não é um candidato, não é um político muito extremista, então é difícil eu não vejo grandes sanções, né? Então, acho que poderia sim ter um impacto de o que o Brasil poderia passar a fazer, né? Ou não fazer, mas também não vejo grandes impactos. O impacto que a gente tem que olhar aqui como investidor é o impacto que vai ter provavelmente nos mercados no imediato pós-eleição, que a gente pode esperar aí, tipo, logo depois da eleição, na quarta-feira, né? É isso provavelmente que a gente pode esperar no imediato pós-eleição e até que o mercado se acomodem. Que a gente, como um país emergente, segue movimentos, né, dos mercados internacionais. Falando aqui um pouquinho de Brasil, né? Não sei se alguém tem alguma pergunta sobre essa parte de cenário internacional. Raquel, sobre essa parte internacional, o medo, o risco que há de um Biden para o mercado financeiro. Como que você vê isso? Uma vez que eu entendo que o Congresso americano é muito forte, independente de quem venha, né? Mas no primeiro momento gera, assim, uma volatilidade. Qual é o risco no médio e longo prazo? Olha, eu acho, o que eu vejo, assim, a gente tem uma equipe, né, que segue isso bem de perto aqui também. A gente fez até um modelo, né, para tentar ver quanto de volatilidade ia ter no mercado brasileiro, né? Porque o que acontece? Como o Biden, ele tem, eu acho que não é, no todo, não é que, assim, para o mercado é pior, né, um governo Biden. Necessariamente. O que mais assusta é a proposta de elevação de impostos, porque os impostos eram 34% na época do Obama, e o Trump reduziu para 21%, né, o imposto de pessoa jurídica. Foi uma queda extraordinária, que, assim, basicamente as empresas não precisaram fazer nada e o S&P 500 deu um pulo, né, porque, né, elas estão gastando menos com impostos, vai mais para lucros, dividendos, né. E a ideia do Biden é ir para 28, o que não é nem voltar para os 34, é meio que ir para o meio termo. Mas mesmo assim, isso assusta bastante. Ao mesmo tempo,
para passar uma proposta desse nível, né, com uma alta de impostos tão grande, etc., os democratas precisariam ter uma maioria qualificada no Senado. E a gente também está tendo, vão ter eleições agora, não são só presidenciais, são também para as casas legislativas, então vão ser eleitos também senadores, né? Que nem aqui no Brasil, né? Que é 2/3, 1/3. Então, se tiver o que eles estão chamando de blue wave, né? Que seria assim uma onda azul dos democratas, o risco de propostas mais extremas, como o aumento de impostos, fica maior. E aí, para quem que sai perdendo nisso? Aí sai perdendo, assim, eu acho que esse seria uma reação mais negativa do mercado, logo no imediato, pós-eleição, se tiver Biden mais Senado majoritariamente democrata, né? E alguns setores específicos. Então, a gente tem o setor de óleo e gás, que com certeza vai sofrer mais, né? Então, por exemplo, se o Biden ganha, a gente provavelmente deve esperar as nossas empresas de óleo e gás aqui caindo, né? No cenário brasileiro. Por quê? Porque o Biden, ele já falou que não é que ele é contra, mas que ele é a indústria de gás, mas que ele é a favor de uma transição para a economia de baixo carbono, ou seja, isso não entra em indústria de óleo e gás, né? Então, isso seria assim, um impacto direto, né? Outras indústrias que poderiam sair ganhando são indústrias, por exemplo, até na área de energia e tudo mais, mas que olham para o renovável, olham para a transição para o baixo carbono, né? Então, empresas que têm o ESG mais forte, então todos aqueles índices de ESG, né, que fundos ESG, coisas nessa maneira também devem ter um impacto mais imediato, mais forte, né? Quando a gente olha para a nossa bolsa aqui, que é majoritariamente commodities e bancos, né? O setor financeiro assim, o setor financeiro ainda brasileiro é praticamente neutro, né? De uma eleição, de uma vitória do Biden, né? Então, acho que assim, para o curto prazo é volatilidade, né? Se a gente tiver uma eleição do Biden com o Senado republicano, essa volatilidade vai ser menor. Se a gente tiver Trump, bem menor. Se a gente tiver democratas no Senado, maioria qualificada, e Biden, a volatilidade é maior no curto prazo. Quando a gente passar para o médio prazo, tipo, olhando já para o começo do ano que vem, essa volatilidade tende a diminuir, não importa o resultado, né? Justamente porque o sistema americano tem os freios e contrapesos muito sólidos, né? Então, mesmo o Trump, a gente vê quando o Trump foi eleito, o S&P 500 caiu 12%, levou um tombo, porque é uma surpresa, né? Os mercados não gostam de surpresa, então ninguém achava que ele ia ganhar. Ele ganhou, todo mundo achava que ele ia subir um muro no meio ali entre o México e os Estados Unidos e acabar com o comércio. Não foi o que aconteceu, não por falta de vontade, mas porque, né, o sistema de freios e contrapesos. E aí hoje o mercado, né, torcendo aí pro Trump. Então eu acho que, e aí por outro lado, tem o pacote fiscal que precisa muito, assim, que a economia americana vai se beneficiar muito se passar um pacote fiscal. E pelo lado positivo de uma vitória democrata é que esse pacote fiscal deve ser maior, deve focar em mais setores, né, em mais estados, mas ao mesmo tempo vão ter aquelas indústrias que saem perdendo, né? Com certeza a óleo e gás é uma delas. E muita gente fala das big techs, mas eu acho que é mais no curto prazo, porque parte, né, do discurso democrata no geral, menos do Biden, mas mais democrata no geral, é fechar um pouco o cerco, né? Assim, aumentar a regulação de competição dessas empresas de tecnologia. Então, dizendo que elas são, né, que elas estão fazendo práticas anticompetitivas, etc. Mas, assim, isso não parece ser uma prioridade para o Biden. Então, acho que essa volatilidade deve ser de curto prazo. E Raquel, muito obrigado. Ó, fala só pro pessoal aí do lado que quando eu for aí eu vou puxar a orelha deles todos, que eles não estão respeitando a sua call. Gente, eles estão fazendo uma barulheira. Eu ia até pedir desculpas, gente, pela barulheira. Aqui tá sem nenhuma sala e pra você ter uma ideia, não tem, tipo, tem 3 pessoas aqui. Só que daí entraram 10 para conversar com essas 3 e começaram a fazer praticamente um jogo de futebol. Mas agora acho que melhorou um pouco. Tá muito ruim ainda, gente. Eu peço 1000 desculpas. Depois eu vou puxar a orelha deles aí. Fala aí pra eles. Tô brincando. Mas vocês estão me ouvindo melhor agora? Tá, tudo bem. Ai, desculpa, gente. Bom, passando então para o cenário doméstico, né? O que a gente tem aqui, né?
No Brasil, que a gente vê que os índices de confiança estão em recuperação, né, com os empresários, né, seguindo à frente. Então, a gente tem visto, desse mês de outubro, a gente já tem o índice de confiança da construção, da indústria, né, que subiram bastante. Ao mesmo tempo, a gente tem o índice de confiança dos consumidores, está um pouco mais fraco. E principalmente agora em outubro, ele está começando quase a cair um pouquinho, porque as pessoas já estão começando a ficar com um pouco de receio, um pouco de cautela extra sobre o que vai acontecer depois que os estímulos fiscais e creditícios acabarem. Então, quando não tiver mais auxílio emergencial, quando não tiver mais o programa de manutenção de emprego e renda do governo, né? Então, muitos trabalhadores aí preocupados sobre o que vai acontecer depois do fim dessa, né, eu costumo chamar isso aí da bomba do estrogênio fiscal, né? Depois do fim da bomba da saída, né, dos efeitos da bomba do estrogênio fiscal, o que vai acontecer com os países. Então, mas o que a gente vê é que tem, né, a grande pergunta era, será que esses, aqueles 8,3% que o Brasil gastou, né, aqui, a gente tem aqui, né, mais de 8% que o Brasil está gastando, foram bem sucedidos, né? Então, no começo da crise, o nosso grande receio era, o Brasil vai fazer vai gastar um monte de dinheiro, vai ser um monte de jabuticaba, né? A gente não vai conseguir ajudar ninguém e vai gastar. E, na verdade, não foi isso que aconteceu. A gente vê que realmente as nossas projeções aqui melhoraram bastante do começo do ano para cá. Antes a gente estava um pouco sozinho, parecia que a gente estava otimista demais, mas agora o mercado tá chegando muito mais para o nosso patamar aqui de uma queda de 4,6%, né? O Focus, né, que são as expectativas do mercado, está em 4,8%, uma queda de 4,8%. O FMI chegou a projetar uma queda de 9% para o PIB brasileiro. Então, assim, naquele momento já era um pouco sem pé nem cabeça, né? Os dados já estavam mostrando que era praticamente impossível que isso acontecesse, porque os programas, eles de fato foram bem sucedidos, bem desenhados, né? Então, por exemplo, um dos programas que todo mundo ficou muito, assim, com muitas incertezas no começo, foi o programa de crédito para pequenas e médias empresas, né? Que foi o programa, o PESE, né? Mas que, no fim, do jeito que ele foi desenhado, ele não estava funcionando, o governo tirou esse, criou outro, que foi o Pronamp, que passou a funcionar muito bem. Daí implementou o programa das maquininhas, né, de empréstimos via maquininhas, que também está indo muito bem. Quando a gente olha os dados de crédito, eles mostram realmente uma recuperação, tanto para crédito para pessoa jurídica, quanto para crédito para pessoa física. Então, assim, o mercado de crédito de fato melhorando, né, de fato recuperando. E quando muita gente pergunta, né, a gente vê a decisão do Banco Central ontem de manter a taxa Selic em 2%. Poxa, o que a taxa Selic está fazendo em 2%? A taxa Selic de 2% está fazendo isso, né? A gente está num território, por isso que eles vivem repetindo, precisa, né, a atividade, o nível de atividade atual prescreve, né, pede políticas monetárias expansionistas, né? E é isso, porque a gente ainda vai cair 4,6%, né? Então, o crédito ele não pode andar contra, né? E o que acontece? O brasileiro não está acostumado a ver uma crise com taxas de juros baixas. E é lógico, tem milhares de problemas, tem milhares de riscos, o principal deles sendo o cenário fiscal, mas por hora, né, o que a Selic está fazendo a 2% é basicamente isso. Tá aí puxando o crédito. E aí é lógico, o auxílio emergencial puxou muito, então, assim, muitas famílias acabaram ganhando muito mais do que elas ganhavam antes. Então, o auxílio emergencial deu literalmente um boost na renda, né, das pessoas. Então, realmente foi bem sucedido, né? Mas, por outro lado, o desemprego, ele deve seguir alto, né? Porque a gente tem no Brasil, diferente dos Estados Unidos, a gente tem um mercado de trabalho muito mais rígido, né? Então, nos Estados Unidos, como o mercado é muito flexível, a gente viu um pico de desemprego, chegou a 20, e aí na época muita gente perguntava pra mim, né? Mas olha o desemprego nos Estados Unidos a 20, como que vocês acham que o nosso vai só 15? Eu falei, o nosso sistema é muito diferente, é muito caro demitir e é muito caro contratar. Então, nos Estados Unidos, você pode apostar, vai para 20 e vai voltar para 10. E foi o que aconteceu. Porque nos Estados Unidos é aquela coisa que eu sempre falo brincando, né? Você passa na frente, as coisas que a gente vê no filme, né? A pessoa passa na frente do restaurante, aí tem a plaquinha, precisa-se de ajuda. Aí a pessoa entra, sai empregada. É mais ou menos isso, né? Mas daí quando ela vai embora, é também assim, você cortou errado o picles, pode ir embora. Então, assim, o custo é menor. Então tem o lado bom e o lado ruim, né? Aqui no Brasil, pelos programas que o governo fez visando o emprego formal, a gente conseguiu segurar um pouco da queda. Gente, um minutinho, tá?
Aí a gente tem aqui, né, o desemprego. Assim, aí como a gente teve esses programas seguraram muito o desemprego formal, eles vão acabar, né? E quando esses acordos passarem da validade, né, o acordo que foi permitido entre empregado e empregador, vai invariavelmente aumentar o desemprego. E também tem o fato de que muita gente que estava no emprego informal acabou perdendo, né? Eles ficaram sem procurar emprego, então eles saem da conta do desemprego, né? Eles saem do denominador ali. Então o número fica artificialmente menor. E agora eles estão voltando a procurar emprego quando o auxílio emergencial diminuiu e vai acabar o ano que vem. Então a gente ainda espera que o desemprego siga alto, né? E aí quando a gente olha, né, olhando aqui pro câmbio, né, que muita gente pergunta, né, câmbio é sempre uma questão que todo mundo pergunta, mas e o dólar, né, como é que tá? A única coisa que a gente pode responder, que os economistas podem responder do dólar é assim, olha, aonde ele deveria estar, né? Então, assim, se a gente coloca todas as questões estruturais, faz uma conta, coloca no Excel, né, faz um modelo, ele não deveria estar onde ele está, né? Qualquer casa, qualquer analista que vocês virem, eles vão estar com um número entre 4,60 e 4,80, né, de valor estrutural. O que esses dois gráficos mostram? Esse aqui é o real contra commodities. Então, como vocês podem ver, as commodities, elas tá invertido, né, para colocar eles do mesmo jeito. As commodities cresceram, então quanto mais baixo é maior. As commodities subiram muito o preço e o real perdendo, né, e o real ficando assim, o dólar ficando mais caro em relação ao real. Então é uma loucura, né? Você fala, mas qual é a lógica? A gente exporta, a gente está exportando mais em quantidade, está mais caro, está entrando mais dinheiro, né? Quando a gente olha aqui o real versus uma cesta de países emergentes, também a gente descolou totalmente. Então, como vocês podem ver, é uma história que eu sempre conto. A gente teve esse ano uma série de levas, né? Uma série de momentos que aconteceram com o real. O primeiro dos momentos foi aversão ao risco global, né? Saiu dinheiro de países emergentes, saiu um recorde de dinheiro em abril. Nunca tinha saído tanto dinheiro de países emergentes de uma vez. Saiu muito dinheiro de países emergentes. E aí, nesse momento, o Brasil estava junto com os seus colegas emergentes. Aí a gente começa a descolar, né? A gente começa a descolar quando aqui tem aquele momento de muita incerteza política. Sai ministro, sai outro ministro, ninguém sabe o que vai acontecer. Aí aqui a gente recupera, né? Recupera o cenário político, isso julho, mais ou menos. O cenário político dá uma arrefecida nos riscos. E aqui começa de novo quando volta a toda a discussão fiscal, né? Aqui era aquela instabilidade política que não tem muito, assim, o que tem a ver o ministro com o dólar, né? Não tem nada a ver, né? O ministro da Saúde, não tem nada a ver mesmo. Mas a incerteza, é assim como nos Estados Unidos, né? Que quando veio o Trump e a bolsa caiu, o investidor, o mercado não gosta de incerteza, né? Então, quando você vê o ministro da Saúde saindo, o ministro da Defesa saindo, quem quer que seja, você fala, bom, como é que eu vou ter certeza que amanhã já não mudou toda a política econômica? Como é que eu vou ter certeza de alguma coisa nesse governo que tá, né? Como é que eu vou saber que eles vão passar essas reformas que eles estão prometendo? Isso causa muita incerteza, instabilidade. E isso tem que ter, o risco tem que ir para algum lugar, né? E aí ele vai para o câmbio, a gente tem um câmbio flutuante, o que é bom, senão a gente já teria perdido todas as nossas reservas tentando segurar o câmbio. Então a gente tem um câmbio flutuante, conta de capitais aberta, e o risco vai para cá, né? E aí o que acontece? O que a gente acha é que essas questões estruturais vão prevalecer pelo menos um pouco, né? Ao longo dos próximos meses. Então, não achamos que o real vai para o seu valor estrutural de 4,60, 4,70, mas a gente acha que, ao menos um pouco, ele vai arrefecer, né, diante de tudo isso, que ele está muito na contramão de onde ele deveria estar. Então, por isso que a gente acha que, no começo do ano que vem, ele já começa a arrefecer aí muito mais próximo do 5 do que do 6, né? E lógico, mas tudo isso, por isso que câmbio é muito difícil, porque tudo isso é contingente ao nosso cenário base, que é que o fiscal não vai se deteriorar, né? Que o lado político também não vai se deteriorar. Então, basicamente, o risco fiscal que explica tudo isso, né? Aqui é o risco político, puramente político, e aqui é totalmente o risco fiscal, né? E aí, quando a gente olha aqui, né, ligado bastante ao câmbio, a gente tem um movimento da inflação, que também tem sido muito, né, a pergunta que não quer calar. A gente, né, obviamente sabe o que está acontecendo aqui, essa diferença entre os IGPs e o IPC, né? Então, quando a gente olha o IPCA bem mais baixo do que o IGP, o IGPM no caso, o IGPM, ele é um índice geral de preços do mercado, ele é composto por dois índices do atacado, né? O IPA,
agrícola, o IPA industrial. Então, o que a gente está vendo traduzindo para o português, né? O produtor, ele tem esse aumento de preço. Por quê? Porque o dólar está mais alto, porque as commodities subiram, porque então as commodities são negociadas em dólar, então elas ficam duplamente mais caras. A gente teve o auxílio emergencial que dobrou a renda de muita gente, ele causou um desequilíbrio junto com a pandemia, ele causou um desequilíbrio no mercado de oferta e demanda, né? Então muita gente trocou o consumo de serviços por bens. Então, sobrou um dinheirinho aqui, vou gastar. Eu ia no restaurante, eu vou comprar um aspirador, né? Eu vi ontem esse dado, achei interessantíssimo. Um dos itens mais comprados no varejo brasileiro esse ano foi um aspirador. As pessoas de fato estão comprando, tipo, ficaram mais em casa, então vou comprar um aspirador, porque afinal de contas minha casa tá meio suja. Então, assim, começa a reparar essas coisas. A indústria de construção também, de pequenas reformas, isso é real, isso aconteceu, né? Então, e aí também deu esse descasamento na indústria, que foi a demanda muito alta, né, bombando com os auxílios, né, e muitas indústrias paradas por medidas de isolamento. Então, você teve um descasamento entre oferta e demanda de insumos, que também fez os insumos subirem, né? E a alta que a gente está vendo nas commodities, nos alimentos, principalmente hoje, ela é histórica. O pessoal que cobre inflação aqui falou, eu nunca vi uma coisa assim, né? Porque é um movimento que é tanto uma demanda alta da China, quanto um movimento de mercado. Então, o dólar enfraquecendo no mundo, né? Porque tem muita liquidez, porque está jogando o dólar no mundo, etc. Os investidores estão procurando retorno e estão procurando ativos reais. Aí vai um monte de gente para commodity, comprar boi, comprar milho, né? Futuro do café. Então, a gente começa a ver todos esses movimentos juntos pressionando os IGPs, né, no geral. E aí, por que a gente acha, né, que, assim, e aí isso baliza também a decisão do Banco Central de ontem, né? Não é que vamos ignorar a inflação, é que, sim, a inflação está subindo, né? Parte disso já está contaminando o IPCA, mas o desemprego, a ociosidade da economia está tão forte ainda que muito disso não está sendo repassado, né? Então, não sei se vocês têm, assim, eu tive algumas experiências anedóticas de pessoas que me falaram, né? Cabeleireiro, restaurante, o preço subiu, mas eu não tô passando porque assim ninguém vem, né? Tem muita gente sem dinheiro. Então, falei com uma pessoa outro dia que trabalhava com imóveis e falou assim, não, eu não vou corrigir o meu aluguel por IGPM, porque eu falei que eu ia corrigir e o meu inquilino falou que então ele ia embora, porque não tinha dinheiro. E aí eu falei, tudo bem, então não vou corrigir nada. Então, assim, tem isso, né? A gente e isso é o que o Banco Central diz quando ele fala do hiato do produto, né? Tudo isso no economia é muito mais difícil, mas é isso que ele está dizendo, né? A inflação, ela está sendo segurada, né? Por isso. E qual que é o verdadeiro risco, né? Esses movimentos de desequilíbrio causados pela pandemia, eles têm a tendência de arrefecer, né? Então, não é que os alimentos vão cair de preço, mas eles vão parar de subir muito, né? Então, isso traz a inflação para baixo. Mas, ao mesmo tempo, então esse é um movimento que se espera, né? Mas Raquel, Oi, pode falar. é porque existe a inflação de custo e a de demanda, né? A gente sabe que a de demanda Uhum. está baixa, né? Mas quando a gente olha a inflação de custo, que é a inflação voltada para o dólar, quem paga a conta mais é a cesta básica, né? Porque são as commodities. A gente já pode desenhar aí uma inflação alta no mercado futuro, porque quando a gente olha lá no Banco Central, a taxa de juros não está 2%, apesar da decisão do componente de manter 2%, mas quando a gente olha a taxa para 2 anos, 3 anos, ela já é 3 vezes maior, né? E o mercado se antecipa. Então, essa inflação ela pode explodir a qualquer momento? Olha, o que a gente não acha que ela vai explodir, tá? Então, aqui no Brasil a gente está muito acostumado a falar, a inflação vai para 10, é muito difícil, achamos muito improvável. A nossa projeção aqui é que no máximo a inflação vai chegar muito próximo da meta. A meta o ano que vem é 3,75, né? A gente não pode esquecer que o mandato do Banco Central é olhar para a meta de inflação, né? Então, lógico, tem questionamentos de será que o IPCA acabou de ser revisado, né? A pesquisa orçamentária familiar, a POF, acabou de ser revisada. Então, tem uma questão aí, será que, né, a cesta ainda faz sentido? Mas uma outra questão é a questão de como a gente está olhando, né? Olhando para o mercado futuro, como é que o mercado está precificando isso. Eu acho que boa parte do mercado, o risco que se precifica no futuro, não é, assim, não é a pressão dos alimentos, não é a pressão dos insumos, é muito mais a pressão, porque se fosse só isso, se a gente tivesse só assim, qual que é o motivo, né, é exatamente o que você falou, a inflação de custo e a inflação de demanda.
Se a gente tiver, se o Banco Central está identificando que isso tudo é uma inflação de custo, né? Ou seja, que isso vai, depois que sair desses desequilíbrios, ele vai voltar. Voltar não é voltar para o preço original, né? Basicamente, crescer menos, crescer mais devagar, você traz isso de volta. O grande risco, o risco maior é o risco fiscal, né? Por quê? Porque o risco fiscal, ele é demanda, né? O risco fiscal é o governo, tipo, gastando muito mais do que deveria. Aí o mercado pensando, bom, o governo não vai ter dinheiro para pagar isso, então o governo vai fazer o que é uma emissão monetária, vai basicamente inflar a dívida para poder pagar, né? Vai emitir dinheiro e aí ele vai solucionar o problema e o dinheiro não vai mais valer nada, né? Então, quando o fiscal sai do controle, né? Aí a gente não está mais olhando para a inflação do tomate, aí a gente vai estar olhando para a inflação quando pega a inflação de serviços, né? E aí a demanda agregada, aí já era, você leva tudo junto, né? Então, eu acho que o grande risco, e quando a gente, por exemplo, o que está elevando mais, né? Está empinando mais a curva de juros, né? O tipo de notícia é muito mais o que o Maia falou, o que o Guedes falou, o que o secretário de Tesouro falou, do que o preço do tomate, né? Isso também tá, porque na verdade junta-se os dois, né? Poxa, o GPM e hoje saiu uma prévia levando para em 12 meses para o acumulado já bem alto, né? Mais de 3%, vem 20%, né? No mês. Então, assim, desculpa, falei ao contrário, veio em 3 poucos por cento e em 12 meses, acumulado em 12 meses ainda muito alto. Então, assim, não tem é claro que isso assusta, né? Mas eu acho que grande parte do mercado, então se a gente tivesse, assim, no mundo alternativo, em que a gente tivesse com o fiscal totalmente sob controle, não ficássemos falando de furar-teto, não furar-teto, de novo programa, de não novo programa, não tivesse essa dúvida, esse fantasma fiscal, certamente a curva de juros estaria, a cada momento que tivesse a inflação, estaria alterando, mas não seria tanto. E a diferença que a gente vê no Focus, que quem responde o Focus? Os economistas. Para uma gestora, quem responde o Focus é o economista. E quem está fazendo o trade ali da curva de juros é o gestor, né? Então o gestor também está apostando ali numa queda, né? Para segurar, tá olhando, bom, eu quero um prêmio mais alto, né? Eu quero um prêmio mais alto para segurar essa dívida, porque o fiscal está piorando. Então eu quero um prêmio mais alto. Já o economista, ele não está vendo a inflação explodindo nesse ano e o ano que vem. Tanto que o Banco Central manteve em 2 e o mercado não vê, né? Hoje, depois da decisão de ontem, eu li os principais bancos, Brasil, gringos e tal, ninguém vê a Selic alterando antes do meio do ano que vem, a não ser que o fiscal se deteriore. Então, não é a não ser que o IGPE, a não ser que o fiscal se deteriore. Então, todo mundo vê que esse choque, né, deve arrefecer, mas se o fiscal deteriorar, daí ele junta, né, daí essa cautela extra, essa indigestão dos IGPs, ela aí o que acontece? Ela contamina, né? Ela contamina os serviços e aí Sim. esse é o grande risco. Para a gente entender um pouquinho esse fiscal, né? A gente tem uma dívida interna muito alta e a gente paga uns juros, apesar dos juros ser baixo no Brasil, mas são bilhões ainda que temos de pagar lá ao Fundo Monetário Internacional. E essa relação dívida versus PIB, ela tem lá um limitador, né? E ela vem crescendo muito nos últimos anos e a preocupação é se as reformas vão sair ou não, não é isso? Exatamente. A gente tem, na verdade, a nossa dívida externa, né, com organismos internacionais, né, é muito baixa. A gente quitou a nossa dívida, por exemplo, com o FMI, Clube de Paris, há muitos anos. Isso é bom, porque quando um país tem uma dívida externa muito alta, quando o câmbio desvaloriza, isso é horroroso. Aí você entra numa situação que são os déficits gêmeos, né? Você tem um déficit fiscal e um déficit nas contas externas, e aí um alimenta o outro e é terrível. Pelo menos esse problema o Brasil não tem. Uma das grandes âncoras que a gente ouve muito de agências de rating, etc., é a questão externa. Porque o Brasil tem hoje um fluxo de capital estrangeiro muito positivo pelo lado comercial, né? E a gente tem reservas, 350 bilhões de reservas, né? Muito alto. Então, assim, na verdade, quando para as contas públicas, a valorização é positiva nesse sentido, né? Em termos de solvência, né? Mas é claro, como vocês podem ver nesse gráfico, né? A nossa trajetória, a gente estava assim, melhorando
a trajetória aqui de primários, né, que é basicamente receita menos despesa. Então, aqui, a gente vinha de anos muito bons, claramente uma virada de chave aqui, né, no governo, de mudar totalmente a política econômica. Estávamos melhorando, e aí a queda vertiginosa aqui da pandemia, e a ideia é tentar retomar isso aos poucos. Mas é lógico, aí vai piorar muito, a gente vai subir 20 pontos percentuais da nossa dívida do ano passado para esse, né? E essa aqui é a nossa projeção do cenário base, né? Que ela atinge um patamar de 100%, né? Por volta aí de 2023, e aí ela passa a cair. Mas tudo isso é considerando que o teto de gastos seja mantido. Se o teto de gastos não é mantido, aí isso pode piorar muito. É quase um cenário binário mesmo, assim. Ou pode ir bem, ou pode ir muito mal, né? Então, a gente está numa encruzilhada muito importante, porque é tudo questão de credibilidade. Tipo, não é que o teto de gastos é o salvador da Terra, né? Vai resolver todos os problemas. Mas é uma sinalização. Se a principal âncora fiscal é desfeita, que sinalização que a gente passa? A gente passa que a gente vai fazer essa mesma virada de chave aqui, a gente vai aplicar agora. Bom, começamos a gastar menos mesmo? Então, vamos seguir gastando, né? Então, esse é o medo. Então, o grande medo não é esse ano. O grande medo não é esse salto. É o que acontece depois desse salto. Porque o mundo inteiro está gastando mais esse ano, né? Então, como você falou, a gente tem uma dívida que ela é cara, né? Hoje, ela é impressionante como os últimos anos, é lógico, isso também vem do fato de que o mundo todo está vivendo, né, um momento de juros mais baixos. Mas a gente é rei, enquanto o mundo tem juros baixos, a gente tem juros altos. A gente já fez isso muitas vezes. Vulgo 2014. Mas a gente tem uma dívida hoje muito mais alta, mas que ela é muito mais barata de quando ela era muito mais baixa. Então, assim, hoje a gente paga menos, né, como proporção do PIB em juros, do que a gente pagava em 2010, que a nossa dívida estava aqui, perto de 60% do PIB, né? A gente paga menos. Mas tudo isso pode mudar muito rápido. É muito rápido essa mudança, como você falou da curva de juros, né? A expectativa. E aí, o que significa a curva de juros? Se ela está empinada, né? Se a expectativa do mercado é que os juros no futuro vão subir, quando o Tesouro vai emitir novos títulos, ele tem que pagar de acordo com a curva. Se ele está emitindo, por exemplo, uma NTNB, né? Ele está emitindo um título de pré-fixado. Ele tem que pagar aquilo ali, né? Aquele prêmio que o mercado está pedindo. E aí começa a encarecer a dívida, né? E quanto mais curta, pior, porque, assim, se a sua dívida vence um ano, daqui a um ano, você tem que fazer tudo de novo, né? Tem que rolar ela, tem que achar uma solução, né? Então, por isso que a gente diz que o fiscal certamente é o principal risco de toda essa recuperação, né? Então, lógico, tem outros riscos. Tem o risco do desemprego, tem o risco né, da retomada. Basicamente assim, são dois riscos, né? O risco fiscal e o fiscal cliff. O fiscal cliff é o fim, né? É tipo, você tá numa bomba de estrogênio e não tem mais nada. Mas esse risco, o fiscal cliff, todos os países estão tendo, né? Todos os países estão com medo dessa retirada de estímulos. Pelo menos a gente não está sozinho, né? Mas o risco fiscal, ele é o Brasil, né? Ele é especial. Então, ele acaba trazendo mais problemas, ele traz uma desvalorização do real, né? E acaba atrapalhando, né? Tudo. Então, uma coisa é a gente recuperar lentamente como o resto do mundo, tomando cuidado porque vai acontecer no mundo pós-crise, né? Outra coisa é a gente ter todos esses problemas que o mundo vai ter, mais inflação, mais dívida alta, mais, né, dívida cara, e aí, né, é um cenário negativo. Mas, de qualquer maneira, e aí tem, claro, a cereja do bolo, que é o cenário político, né, que é da onde vem tudo isso, da onde vem todo esse risco, né, do fato de que o presidente, a aprovação dele subiu muito durante a pandemia, e o mercado tem todo mundo, né, o mercado analista, todo mundo que olha, vê essa probabilidade, né, real do governo, do presidente decidir seguir um caminho mais populista, né, para se manter no poder, né, para ser reeleito. Então, esse é o grande, assim, o risco fiscal é irmão gêmeo do risco político, né. Mas, por hora, né, a gente não tem nosso cenário base é esse aqui, né, é a dívida que começa a cair, a gente não vê o apocalipse, né? Essas são as nossas estimativas. Então, vocês verem, a gente tem uma queda esse ano, uma recuperação ano que vem, né? Essas estimativas de dívida aqui são considerando que o teto de gasto seja mantido, né? Então, a gente tem uma expectativa construtiva,
né, para o próximo ano. A gente não acha que vai ter assim, se você olha, hoje teve coletiva do Tesouro Nacional, a semana passada também, se você olha toda a equipe econômica, né, eles estão muito alinhados nesse sentido, né? Então, no mínimo, teria que mudar todo mundo para mudar muito, né, a direção do governo. Mas existe essa chance, sempre existe, por isso é o nosso cenário, né, adverso. Mas, por hora, não o nosso cenário base. E é isso, gente. Acho que eu cheguei exatamente no finalzinho. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta derradeira. Oi, Carol, tudo bem? Jânio aqui, da XP. Raquel, né? Raquel, então. Oi, Raquel, desculpa. Eu tô aqui com o Nazareno, tá? No escritório Alphas e ajudando aqui nossos amigos investidores. E a gente tem vários clientes e amigos que estudam bastante o mercado, né? E sendo assim, já falando do cenário doméstico, eu baixei aqui alguns indicadores, algumas notícias, né, que mostram que, por exemplo, talvez sejam sinais de melhorias da economia, né, de retomada. O financiamento imobiliário soma 12 bilhões em setembro, né, e o recorde histórico, né. E no último relatório atualizado aqui também, do 2/10, né, em agosto de 2020, a produção industrial cresceu 3,2%. Né? São indicadores, notícias boas, mas acumuladamente ainda tem aí um gap para a gente conquistar, certo? Bom. Com certeza. Né? Isso aí. Então, mas assim, o que eu acho bacana dos nossos investidores, de todas as pessoas que gostam do mercado financeiro? Eles gostam de consultar, ver, checar, estudar e estar por dentro todos os dias do mercado, seja por live, né? Alguns gostam mais de live porque é mais prático, e aí tem outros que buscam a mesma informação, né? E eu acho importante, e aí somado a isso, eu quero fazer 3 perguntas aí em uma só. Tá bom? Tá bom, combinado. Quais são os principais sinais de retomada, né, da nossa economia, vendo esses indicadores, esses gaps estão longe, estão perto, fazendo aí o proporcional aos últimos 12 meses, comparado aos 12 meses anteriores desses sinais de retomada, são sinais mesmo de retomada de força ou não? Né? Qual o setor que está com maior potencial de retomada? Ou seja, aquele setor que está com gap, mas também você vê que ele é promissor, ele está retomando, pode retomar bem, né? Tem potencial maior de retomada. E, se puder também, né, indicar para a gente aí onde é que a gente pega essas informações para a gente estar... Pode ser... Perfeito. Pode ser... informações mais específicas, né, que a gente, assinaturas de revistas, de outros conteúdos que a gente possa buscar e passar para os nossos investidores, para que a gente possa conectá-los ainda mais ao mercado, tá? Era isso. Perfeito. Bom, obrigada. Eu vou começar pelo final e eu vou até mostrar aqui, né? Essa aqui é a nossa página de conteúdos, né? Conteúdos.xpi.com.br. Aqui, quando você entra na página, é só entrar aqui em análises, economia, né? E aqui a gente tem todas as nossas análises, né? Então, sempre temos um relatório mensal que tem uma revisão de todos os... um overview de toda a nossa visão sobre atividade, sobre fiscal, sobre tudo isso. E aí tem vários textos aqui, tem alguns textos temáticos, né? Então aqui falando das eleições, aqui falando uma questão da poupança. E aqui, quando você olha os nossos relatórios, a gente tem análise de todos os indicadores que saem, né? Então, por exemplo, esse aqui foi um texto que a gente publicou na plataforma essa semana, né? Que mostra exatamente aquela questão que eu falei para vocês do crédito, né? Então, aqui vocês podem ver o detalhamento do que aconteceu, para onde foi o crédito, né? Então, assim, a gente tem análises de todos os principais indicadores, né? Então, por exemplo, aqui tem uma análise de inflação, tentando achar aqui uma
Eu também faço, também existe esse aqui é um produto que a gente faz toda sexta-feira com um resumo dos principais acontecimentos. Então, tem vídeo, para quem gosta de vídeo, tem aqui um resumo, né, do que aconteceu no cenário internacional, todos os indicadores que tem aqui. Então, assim, a gente tem realmente todas as informações, né, aqui no nosso site que a gente tenta ter. E aí, lógico, aí tirando isso, todos os jornais, né, os principais, Valor Econômico, o Estadão mesmo, o Globo, que trazem mais opiniões, né, que é bem interessante também ler para saber, pegar o que está acontecendo, né. Mas aqui, no detalhe do dado, a gente olha, aqui a gente faz todo o resumo para vocês. Então, é ótimo. Então, assim, o que eu posso mostrar para vocês, e esse gráfico ele é bom para mostrar isso, é o gráfico do IBCBR, né? O IBCBR é aquele indicador de atividade que é medido pelo Banco Central, ele é bem parecido com a metodologia do PIB, tá? Mas não é a mesma, então por isso que ele não é uma prévia do PIB, porque ele não é a mesma conta, mas eles andam muito próximos, né? Então, como vocês podem ver, essas são as recuperações. Então, se a gente pode tirar aqui, a gente pode ver, por exemplo, só o que está acontecendo com a indústria, né? Então, olha só, aqui a gente pode ver que a indústria, ela é o setor que recuperou mais rápido, né? Na verdade, o que recuperou mais rápido, desculpa, foi o setor de comércio, né? Mas a indústria também, né, segue bem forte. E aí aqui dentro, quando a gente olha, por exemplo, a indústria de construção, ela segue assim, a indústria de construção é uma das que está levando, sendo o motorzinho da nossa economia aqui, exatamente o dado que você trouxe, né? Quando a gente olha, por exemplo, o crédito aqui, o crédito de, acho que esse aqui não tem, mas que era um crédito que a gente, do mês passado a gente trouxe esse dado, que é o crédito imobiliário. O crédito imobiliário, ele está muito barato, né? Porque a taxa de juros está caindo, isso está refletindo no crédito imobiliário. Então, tem uma retomada muito grande de construções, tanto das pequenas reformas quanto de grandes empreendimentos, né? Então, essa dentro da indústria, a indústria de transformação, de construção está indo muito bem. O comércio, né? Como eu falei, é o que está indo melhor, porque foi muito puxado pelas medidas, pelo auxílio emergencial, né, muito puxado, e por essa questão que eu comentei de troca, as pessoas passaram a consumir, substituir serviços por bens, o que não é normal, né, foi a pandemia que trouxe isso, tipo, ninguém troca, né, normalmente ir no cinema por comprar um aspirador, né, não é uma coisa que o consumidor pensa, mas hoje, né, durante essa pandemia foi o que a gente viu acontecer. Então, o setor de comércio, no geral, está indo muito bem. E o setor de serviços, ele tem ficado, né, por último. Mas, dito isso, como ele ainda está longe, está bem longe do que, né, do pré-pandemia, ele existe, ele vai demorar mais, né, mas a gente vê ele enquanto o setor de varejo provavelmente vai dar uma quedinha, porque o auxílio emergencial vai acabar, né, as medidas as medidas de isolamento também vão acabar, então as pessoas vão passar a comer fora de novo, no cinema, então, enfim, isso vai voltar ao normal, esse desequilíbrio. Então, o setor de varejo tende a cair um pouquinho, né? Assim como o setor industrial, que está indo, assim, a gente passou o nosso nível de utilização de capacidade instalada nunca foi tão alto, então, já recuperou também o patamar que estava até antes da crise de 2014, né? Então, o setor de serviços é o que vai demorar mais para recuperar, mas se a gente olhar aí, né, se é o que tem mais espaço aí para recuperar no pós-pandemia, o que é positivo num certo sentido, né, pensando aí, olhando para frente para os próximos meses. E aí é isso, como vocês podem ver, o nosso site aqui tem tudo, vocês podem até clicar aqui, ficar brincando com o gráfico aqui, como eu fiz. E eu acho que eu respondi todas as suas perguntas, né? Sim, muito bem. Agradeço muito, porque é importante a gente saber como vai cada setor aí, foi bem explanado, né? Então, acho que esses são alguns sinais também de retomada, né, da economia, né? Certamente. Você falou aí, grande financiamento imobiliário cresceu muito, né? Subiu muito aí. Teve recorde, né? 12 bilhões no mês de setembro aí. E também a retomada da indústria, sendo que o maior gap aí a gente está no setor de serviços, né? Muito obrigado. Exato. Tá bom? Imagina. Gente, Raquel, infelizmente eu tenho que ir, mas, enfim, não sei se alguém tem mais alguma pergunta. sim, eu sei, eu pedi 1 hora de você aqui mesmo, já está esgotando, mas 1 minutinho só a última pergunta, só para responder, vai ficar gravado aqui para os nossos investidores, nossas equipes estão
preparadas para ajudar todos os investidores na melhor alocação. A tua palestra tem esse propósito também, né? A gente vê que me parece que o mercado lá fora está um pouco mais organizado do que aqui o mercado brasileiro. Então, a própria XP já está recomendando a alocação, uma parte lá fora, né? Tem os BDRs, nós temos nós estamos localizados, né, como XP Investimento em Miami, Nova York, Londres, Genebra, Portugal. Né? Então, a XP hoje é muito global, é muito forte no mundo inteiro. Né? Então, você vê realmente que o mundo está mais organizado. E agora, nesse momento de incerteza, está posicionado os investimentos um pouquinho com o dólar. É interessante, é inteligente. Desculpa, gente, tinha uma pessoa aqui falando comigo. Não, eu acho que sim, né? Eu acho que, como você falou, a gente tem bastante opção, né? Bastante alternativa de investimento. Agora, muito mais, né? De investimentos fora, não só os BDRs que você mencionou, mas também como, por exemplo, fundos de investimento que têm alocação, né, internacional. Eu acho que, assim, em termos, muita gente pergunta, mas com toda essa volatilidade, como é que a gente vai, né? Por que a gente vai se expor ao investimento internacional? Eu acho que a gente tem que saber que no momento de crise, a melhor coisa que a gente tem a fazer é diversificar. E diversificar no Brasil e fora do Brasil. Então, a gente tem que pensar em diversificação, não um investimento internacional, porque ele é melhor do que o investimento nacional, né? Mas como parte da nossa estratégia de diversificação. A gente tem menos de 1% do mercado global aqui no Brasil. Por que se a gente tem a opção de olhar também para o mercado internacional, por que não fazê-lo, né? Como uma estratégia de diversificação para a gente poder ter as oportunidades, né? Eu acho que nesse momento, como a gente tem uma perspectiva de dólar um pouco de arrefecimento, né, do dólar, provavelmente não é o melhor momento para entrar num fundo dolarizado, né? Se você estiver pensando no curto prazo. No longo prazo, eu acho que é sempre bom, né, ter, porque aí você, assim, eu digo assim, né, não é um momento assim, eu vou entrar aqui porque eu vou pegar essa alta do dólar e aí daqui a pouco eu saio, né? Então, acho que mais pensando no longo prazo é bom, né? Talvez esperar mais um pouquinho para, se for entrar no fundo, né, não redeado, né, esperar um pouquinho para o dólar chegar um pouquinho mais perto aí do valor mais estrutural, né? Mas no longo prazo é sempre bom ter uma proteção. Eu acho que muita gente compra dólar pensando numa proteção. Eu acho que faz muito mais sentido você ter um investimento dolarizado do que o dólar, né, como uma proteção, porque aí você tem uma estratégia dupla, né? Você está olhando para a valorização daquele ativo e do dólar, né? Então, no longo prazo, aí faz bastante sentido. Muito obrigado, Raquel. Foi excelente. Muito obrigado. Imagina. Desculpa, gente. Desculpa o caos aqui. Imagina, Agora ficou tá super ótimo, silencioso. tá? Obrigada. Estamos aqui à disposição para maiores informações a todos. Muito obrigado mesmo. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau.